Salve, gente boa! O dia seguinte de Bolsonaro virar réu tem desdobramentos, lógico, muitos desdobramentos. Por exemplo, Bolsonaro mandou o partido dele paralisar o Congresso Nacional. Paralisar, não vota nada, o Brasil que se dane. E por quê? Tudo que o Bolsonaro virou réu. Então, assim, como uma forma de se vingar do judiciário, os deputados do PL resolveram que não vão deixar o Congresso Nacional votar absolutamente nada. Além disso, também já tem gente de olho aí nas possibilidades de fuga do Bolsonaro. Para onde ele iria, em que circunstância e tal. A Polícia Federal também está de olho, viu? Vou te contar isso também. E também vou te contar que ainda nos desdobramentos desse processo, que aquele voto do Luiz Fux, ele meio que colocou em dúvida a delação do Mauro Cid, né? E aí tem gente dizendo, olha, ele abriu uma brecha para essa delação ser anulada. E se for, o que acontece? Muda alguma coisa na vida do Bolsonaro? Na verdade não muda nada, tá? Muda na vida do Mauro Cid, e só. Vou te explicar também nesse vídeo aqui. E também vou te explicar o que afinal de contas o Lula conseguiu lá do Japão. Ele teve lá, já saiu, já acabou, mas assinou um monte de coisa. Tem dinheiro, vem grana pro Brasil, que é o que importa, né? Porque gasta uma grana para ir lá, vai no avião, leva um monte de gente e tal. Mas valeu a pena? Deu lucro essa viagem? Você vai saber o que aconteceu lá no Japão, o que o Lula assinou e qual é a grana que vem para o Brasil a partir disso. Inclusive, vamos aproveitar para falar dos investimentos externos que estão batendo recorde, gente que está acreditando no Brasil. E para finalizar, notícias econômicas de novo, vou te falar sobre o preço dos alimentos. Tem mudança aí, viu? Essas medidas que o Lula andou adotando para tentar baixar o preço dos alimentos começou a fazer efeito em vários produtos importantes, tipo arroz, azeite, vou te contar também. Vem comigo, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Mas tem que ser aquele português que todo mundo entende, senão não adianta, né? E também te peço, dá aquela dedada marota no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá quem está no grupo recebe o conteúdo primeiro e nunca perde nada. Entra no link, está aqui ó, na descrição do vídeo, lá embaixo, tem um link para você entrar no nosso grupo. E se quiser e se puder, participe do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho no ar todos os dias para você. Você pode ser membro do canal ou usar essa chave Pix aqui, que a maioria usa, mas se não puder também, fica tranquilo, relaxa. Deixa um engajamento aí, deixa um like, um comentário, uma inscrição. Tá tudo pago, tá tudo certo entre nós. Mas vamos lá que você quer saber do noticiário, né? Após Bolsonaro virar réu, PL, que é o partido dele, manobra para derrubar sessão de votação da Câmara. Sim, isso aconteceu ainda ontem, tá? Tinha uma sessão de votação na Câmara, o PL, o partido do Bolsonaro, se recusou a votar. E como eles são muito numerosos, tem mais de 90 deputados, tem quase 20% da Câmara, então eles conseguem fazer uma coisa chamada obstrução, que é paralisar os trabalhos. Como é que isso é feito? Deixa de votar matérias importantes. Em outros casos, assim, tem que ter um quórum mínimo, né, uma quantidade mínima de deputados no plenário para poder votar determinado projeto. O que eles fazem? Eles saem do plenário, porque aí reduz a quantidade de deputados presentes, não dá a quantidade mínima, não pode votar. Ou então eles ficam pedindo adiamento, pedindo uma série de coisas para ir atrasando as votações, usando o próprio regimento da Câmara para fazer essa obstrução. Geralmente, a obstrução é uma coisa meio normal, todo partido faz, só que geralmente ele está querendo negociar algo, né? Ele tem alguma coisa para negociar. Tem alguma coisa que ele quer mudar o projeto de lei, esse projeto de lei não concorda, quer fazer uma alteração e não estão querendo, aí o partido parte para a obstrução. Essa obstrução leva uma sessão, 2 sessões, aí faz uma negociação, fica tudo certo. Nesse caso do PL não tem nada para negociar, eles fizeram obstrução só porque o Bolsonaro virou réu, só porque a justiça colocou o Bolsonaro no banco dos réus. O que isso significa? Significa que não tem data para acabar essa obstrução, que eles podem realmente paralisar o Brasil com essa medida, porque para eles o Bolsonaro é mais importante que o Brasil, entendeu? Essa é a lógica, por isso que está acontecendo isso. E você vê o nível de absurdo. Oposição orientou obstrução até contra projeto de deputada falecida do PL. Tinha uma deputada de Mato Grosso que faleceu recentemente, e ela tinha protocolado um projeto de lei, né?
E ela era muito respeitada, muito querida pelo pessoal do PL e tal, mas até o projeto dela bateu lá para ser votado e eles se recusaram a votar. A mulher morreu, deixou um projeto com o qual eles concordam, e mesmo assim eles não quiseram votar. Para você ter uma ideia do nível de obstrução, do nível de radicalismo dessa bancada do PL. E aí, por quê? Porque eles querem não só... Eles estão protestando porque o Bolsonaro vira o réu, mas também querem garantir que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, vá pautar o projeto da anistia. Por quê? Porque tem aí um compromisso, vai pautar, não vai pautar, fizeram acordo para a eleição da Câmara, agora estão pressionando o Hugo Mota dizendo, se não pautar o projeto da anistia, a gente não vota nada também. E aí, Hugo Mota respondeu, melhor que ele não tivesse respondido. Mota diz a aliados que chance de pautar projeto que anistia golpistas do 8 de janeiro é zero. Zero. Hugo Mota falou, sem chance, não tem nenhum clima. Acabou de mostrar aí os caras quebrando tudo, acabou de mostrar a violência da tentativa de golpe nessa audiência que todo mundo assistiu do Supremo Tribunal Federal. Vocês vêm agora com esse papo de golpe, mas nem pensar, não tem chance. Vocês vão construir isso aí depois... Vamos discutir nas reuniões de líderes, mas eu não vou pautar agora. Isso foi o próprio Hugo Mota que disse. Então, isso também pode fazer com que essa obstrução do Congresso se prolongue, porque ele também não quer pautar. Independentemente disso, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, também já tinha avisado que se chegar lá no Senado, ele não pauta projeto da anistia, não coloca para votação. Então, assim, é um projeto de lei. Ele tem que ser votado no Congresso inteiro, então vota na Câmara, se a Câmara aprovar vai para o Senado tem que aprovar também, e vai para a sanção presidencial. O Lula tem que concordar com a anistia, senão ele veta, né? Só que aí dessas três partes, pelo menos duas estão garantidas que não vão topar a anistia. A Câmara não se sabe, porque está nesse debate, essa discussão com o Hugo Mota, mas o Alcolumbre já falou, não vou pautar, isso não é prioridade do Brasil, isso não pacifica nada, muito pelo contrário, não está na ordem do dia. Então, assim, mesmo que a Câmara aprovasse o projeto de lei, no Senado o buraco é mais embaixo e não vai nem à votação. E aí vamos imaginar naquela situação assim hipotética de que fosse a votação no Senado e fosse aprovado. O Lula veta, óbvio. E aí, para derrubar o veto do Lula, tem que ter uma quantidade de votos ainda maior do que o necessário para aprovar o projeto de lei. Então, assim, se já está difícil aprovar o projeto de lei da anistia, você imagina derrubar um eventual veto do Lula em cima disso, né? Então a coisa não está fácil para os bolsonaristas, não está fácil para a oposição, eles podem tentar, podem chiar, podem reclamar, mas não tem nada indicando que eles vão conseguir aprovar essa anistia, ainda mais depois da repercussão do julgamento, depois das ameaças do Bolsonaro, né, que acabou o julgamento, ele foi dar entrevista, contou um monte de mentiras, ele desfiou o rosário de mentiras que ele conta desde 2019, contou tudo de novo numa única sentada. Né? Isso, claro, antes do trompetista fazer aquela cena maravilhosa de tocar a marcha fúnebre enquanto o Bolsonaro dava entrevista, porque ele falou duas vezes com a imprensa. Na primeira vez, não teve trompetista, foi quando ele desfiou esse rosário de mentiras. E na segunda vez, quando ele resolveu responder as perguntas dos jornalistas, aí não conseguiu, porque tinha lá um trompete tocando a marcha fúnebre e tocando aquela outra música, tá na hora do Jair ir embora. Né? Você já deve ter visto esse vídeo, todo mundo viu, esse vídeo bombou nas redes sociais ontem à noite. Eu ri muito, me diverti muito com esse vídeo, nem preciso mostrar, mas fica aqui minha homenagem também ao grande trompetista, que não perdeu a oportunidade e entrou para a história, porque aquela entrevista do Bolsonaro com a marcha fúnebre no fundo, nunca mais vai ser esquecida. Enfim, e por falar, Bolsonaro, processo, réu, etc e tal, já tem gente de olho, monitorando para saber se o Bolsonaro não vai fugir. Tem uma galera assim, alguns investigadores da Polícia Federal, tá todo mundo de olho. Fuga por terra ou com jatinho. Argentina, Estados Unidos, investigadores traçam possíveis rotas de fuga de Bolsonaro em caso de prisão. Então, a Polícia Federal está monitorando o Bolsonaro. Porque embora ele não tenha mandado de prisão, ele pode fugir, tentar fugir a qualquer momento. Né? Inclusive, se ele tentar fugir e for pego, aí tem prisão preventiva. E o que os investigadores da PF estão monitorando, estão de olho? Quais são as possibilidades do Bolsonaro sair do Brasil?
Então, uma das possibilidades aventadas é o seguinte, é que ele ir de carro e atravessar a fronteira por terra para a Argentina, que é um país amigo, né, governado pelo Milei e tal. E aí lá da Argentina, sem sofrer perseguição de ninguém, porque está na Argentina, está tudo bem, pegar um jatinho e ir para os Estados Unidos, se encontrar lá com o Dudu Bananinha, o filho dele que já fugiu na frente, e ficar de lá atazanando a vida do Brasil. Esse é o possível plano que os investigadores da Polícia Federal estão levantando a respeito do Jair Bolsonaro. Também tem a possibilidade dele não sair do Brasil direto, mas sim entrar numa embaixada em Brasília, e aí cogita-se principalmente a embaixada dos Estados Unidos, também em razão do Donald Trump, porque se ele se refugia na embaixada, o governo americano pode pedir um salvo-conduto, dizer, vou dar asilo político para ele, e quero um salvo-conduto para tirar ele da embaixada e levar até o aeroporto, que ele vai embarcar no avião e vai vir para os Estados Unidos. Os americanos podem fazer isso, os norte-americanos, né? Então, se ele se esconder numa embaixada e receber o asilo político dos Estados Unidos, também pode acontecer essa solução. De qualquer maneira, como eu falei, a PF está de olho no Bolsonaro, está vigiando, porque se ele tentar dar uma escorregada, se ele tentar um caminho que esteja na direção de uma rota de fuga, ele pode muito bem ser interceptado e preso preventivamente em razão da tentativa de fuga, que é um dos poucos motivos que podem fazer com que ele vá para a cadeia antes de ser condenado, né? O outro motivo seria se ele estivesse coagindo testemunha, se ele estivesse coagindo o juiz, ele até está, né? Coagindo o Xandão, com o filho, com essas pessoas. Mas se até agora não deu prisão, não vai dar por esse tempo aí, por esses dias da frente, o que ele já vem fazendo e até agora não deu, que é essas coisas de ficar ameaçando, dizendo que tem que pedir interferência externa, pedindo ajuda de outros países, né? Tudo isso já poderia dar preventiva, mas se não deu ainda, não vai dar. Só vai dar se ele tentar fugir, né? Inclusive, falando em fuga, réu pelo 8 de janeiro, Léo Índio diz que foi para a Argentina após avanço de denúncia no STF. O que acontece? O Léo Índio é sobrinho do Bolsonaro. Ele é primo de primeiro grau do Carluxo. Dizem, inclusive, que eles têm uma ligação, ele e o Carluxo, assim, muito forte. Pois é. E aí, ele é primo, é sobrinho da ex-esposa do Bolsonaro, que é a mãe do Carluxo. Então é o primeiro parente de sangue ali da família Bolsonaro que foi denunciado e a denúncia foi aceita no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu até antes do Bolsonaro. Então o Léo Índio também virou réu. Léo Índio estava lá no 8 de janeiro, ele tem várias histórias dele com o Carluxo, que viajava com o Carluxo, que frequentava Brasília, arrumou um emprego de assessor de um político lá que também era bolsonarista, ficou um tempo no emprego, mas depois foi demitido justamente porque foi para o 8 de janeiro quebrar tudo. E aí ele virou réu. No que ele virou réu, ele se mandou para a Argentina, deu uma entrevista para uma rádio, e aí na rádio ele conta, eu vim para a Argentina, eu estou com medo de ser preso. E aí, como o processo dele está em andamento, ele tem que estar por aqui, porque tem que prestar depoimento, tem que atender os chamados da justiça, Xandão já rapidinho mandou um ofício para a defesa, para os advogados do Léo Índio, questionando, e aí? É verdade que ele foi para a Argentina? Porque se ele foi, eu tenho providências para tomar, vocês são obrigados a me informar. E aí ele está pedindo essa informação para os advogados. Que tipo de providência Xandão pode tomar se realmente o Léo Índio foi para a Argentina? Primeiro, expediu um mandado de prisão, porque ele está sem mandado de prisão, porque estava respondendo o processo em liberdade e tal, e como estava comparecendo, tudo bem. Se ele sumiu, primeira coisa, expede um mandado de prisão pela fuga. Segunda coisa, coloca ele na difusão vermelha da Interpol. Terceira coisa, manda um ofício lá para a Argentina, para a Justiça Argentina, pedindo a extradição dele. Você sabe que já teve alguns bolsonaristas, golpistas, que foram presos lá na Argentina por conta de pedido do Xandão, né? Já teve uns 5. E aí o Léo Índio pode ser o 6º. Mas por enquanto ele está lá. Segundo ele próprio declarou numa entrevista a essa rádio. Então o Xandão já foi em cima e já perguntou justamente para tomar as providências. Daqui a pouco o primo do Carluxo, sobrinho do Bolsonaro, pode estar com mandado internacional de prisão e aí não tem para onde ele correr. A não ser que vá para os Estados Unidos, porque todo mundo que vai para lá fica, né? Se for bolsonarista, lógico que fica. Se eu quiser ir para lá, acho que nem aceitam o meu pedido de visto. Mas se for bolsonarista, pode ir para lá que fica. Pelo menos é o que a gente tem visto.
E aí, para a gente encerrar essa história do processo, porque está correndo desde ontem esse assunto, desde anteontem, aliás, eu queria destacar o voto do Luiz Fux, porque o voto do Luiz Fux, embora ele tenha votado para aceitar a denúncia, exatamente como os colegas ministros, ele colocou um ponto ali que virou uma questão, uma divergência, que é justamente em relação à delação do Mauro Cid. Ele estranhou, ele falou, olha, um cara que faz uma delação 9 vezes não fez nenhuma, né? Porque ele mentiu tanto para ter que falar 9 vezes, sinal que talvez essa delação não valha, vamos analisar. Ele disse mais ou menos isso. E aí essa manchete aqui ficou no ar assim, o dia inteiro, manchetão mesmo, do UOL. Fux abre caminho para questionar delação de Cid e rever penas do 8 de janeiro no STF. Ele também mencionou o caso da Débora Rodrigues dos Santos, lá, a mulher que pichou a estátua de batom, falando que também vai analisar se a pena não foi muito excessiva, se está correta. Mas esse ponto da delação do Mauro Cid, ele questiona porque ele pode propor ou votar pela anulação da delação premiada, porque o Mauro Cid mentiu muito, ele não tem direito aos benefícios. O que acontece? Vamos imaginar uma hipótese de essa tese do Fux prevalecer, todos os ministros concordarem com ele e falar, vamos anular a delação do Mauro Cid porque não valeu. Isso ajuda de alguma maneira o Bolsonaro, o Braga Neto, o General Heleno, essa companhia limitada aí? Não ajuda em absolutamente nada. Eu te explico por quê. Segundo a lei da delação premiada, que foi uma lei, inclusive, foi assinada pela Dilma, quando ela era presidente, segundo essa lei, quando o acordo de delação premiada é rompido, e é rompido por quê? Porque uma das partes não cumpriu o acordo. Nesse caso, quem não cumpriu o acordo? Em tese, o delator, porque teria mentido, teria escondido, teria tentado proteger pessoas durante muito tempo e tal. Se o acordo for rompido, o delator, que é chamado de colaborador premiado, ele perde o benefício da colaboração. Que benefício? Mauro Cid pediu que fosse condenado a no máximo 2 anos, que não tivesse bens apreendidos, pediu que o pai, a esposa e a filha dele também não fossem processados, porque estavam todos processados por um crime que o próprio Mauro Cid enfiou todo mundo, que é a história do venda das joias e do cartão de vacina falsificado. Então, esses foram os pedidos dele. A justiça vai analisar, não está decidido que vai ser assim não, tá? Vai analisar, ele vai ser julgado e aí no julgamento eles vão analisar assim, até que ponto a delação colaborou com o processo, com a investigação. Se a conclusão foi de que foi importante, as provas são mantidas. Mesmo que se concluir que ele descumpriu o acordo e não tem direito aos benefícios. E se ele perder os benefícios, ele pode ser condenado a 20, a 30, 40 anos, igual aos outros. Tudo. E o pai dele, a esposa dele, a filha dele mais velha também vão ser processados, enrola todo mundo. Ou seja, ele perde os benefícios, porém as provas não são anuladas. Exatamente. Isso é o mais importante que você precisa saber. Delator. Aquela informação foi confirmada, a polícia conseguiu encontrar inclusive provas, tá valendo, realmente o que ele falou é verdade, beleza, ele não vai se beneficiar disso, porém nós, investigadores, vamos nos beneficiar. Então as provas continuam valendo. Então, não limpa a barra do Bolsonaro, porque o que ele revelou continua válido dentro do processo. O máximo que pode acontecer é ele perder os benefícios. Então, assim, quando o advogado do Bolsonaro vai lá, faz aquela defesa e tenta anular a delação do Cid, quando vai o outro advogado lá do Garnier, faz a mesma coisa, quando vai o advogado do Braga Neto, faz a mesma coisa, quando todo mundo apela para anular a delação do Mauro Cid, a única coisa que eles estão fazendo é, vamos ferrar o Cid. Porque se a gente está ferrado, ele não vai sair limpo dessa história não, vamos ferrar ele também. É a única coisa que acontece, ferra o Mauro Cid, se der certo, né? Porque também não tem nenhuma garantia que vai dar certo essa tese de anulação. O Fux diz que está desconfiado, mas o Fux é um em 5 ministros, são 5 votos. Mesmo que ele votar pela anulação, se os outros não concordarem, é 4-1 pela manutenção da delação e ela vai continuar valendo. Mas vamos imaginar que o Fux convence todo mundo e aí cancelam o acordo de delação premiada. O que acontece é isso. Mauro Cid se lasca, mas Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Mário Fernandes, todos os outros 34, todo mundo se ferra, independentemente da anulação ou não da delação do Mauro Cid, porque as provas
continuam todas valendo. Então, não vai alterar absolutamente nada na vida dessa galera, mas vai alterar na vida do Mauro Cid. Pois é, queria tratar com vocês também sobre a viagem do Lula ao Japão, né? O Lula foi para o Japão, foi fazer negócios, e aí? Valeu a pena? Porque é o seguinte, toda vez que o presidente sai do Brasil, vai fazer uma viagem oficial, é caro, né? É avião, é hospedagem, é cerimônia, é alimentação. E nesse caso ainda a viagem foi longa e foi uma viagem assim, avião lotado, muita gente, uma comitiva enorme. Porque foram ministros, foram deputados, foram lideranças sindicais e foram empresários. Lula foi meio que de mascate, chegou lá no Japão e falou, ó, trouxe uns empresários aqui, querem fazer negócio com vocês, japoneses, vamos sentar todo mundo, conversar, fazer negócio, botou todo mundo junto, saiu de perto, né? E aí espera-se que essa viagem produza resultados positivos para o Brasil, que traga grana para o Brasil, que dê lucro essa viagem, né? Que não seja só uma despesa que a gente está pagando. E aí, qual é o lucro que essa viagem deu? Então, aparentemente, deu um lucrinho, viu? Pois é. O que o Lula conseguiu e o que ficou de fora da viagem ao Japão, que termina nessa quarta. Terminou a viagem, agora ele foi para o Vietnã, tem lá também uns acordos para assinar, e depois volta para o Brasil, volta com a trupe toda, né? Mas assim, o que ele amarrou lá? Amarrou coisas importantes, tá? Brasil e Japão fecham um acordo para a venda de 20 jatos da Embraer por 10 bilhões de reais. Então assim, só esse contrato aí já pagou a viagem com sobra, deu lucro e vai uma venda gigantesca. Imagina, 10 bilhões de reais, 500 milhões de reais cada jato. É uma empresa aérea japonesa que comprou esses, são 15 com opção de mais 5. Então são 20 ao todo os aviões vendidos pela Embraer só nessa viagem do Lula para o Japão, tá? E aí também, assim, conversou com o pessoal que compra carne, eles já abriram negociações com fornecedores brasileiros, então pode ser que daqui a pouco tenha contrato de venda de carne sendo assinado. Foram assinados outros protocolos, o Japão, por exemplo, vai mandar uma verba lá para o Fundo Amazônia, para poder combater queimada na Amazônia, ele se comprometeu a mandar alguns milhões de dólares. Também fizeram acordos na área de educação, na área de ciência e tecnologia, né, para discutir troca de experiência e troca de tecnologia para o Brasil e para o Japão, né? E aí, a grande missão do Lula e das lideranças japonesas foi o seguinte, no passado, Brasil e Japão já tiveram uma transação comercial de 17 bilhões de dólares por ano. 17 bilhões de dólares, dá uns 100 bilhões de reais, quase isso, aproximadamente isso. E caiu, ao longo dos anos, veio crise, os países se afastaram, veio Bolsonaro, veio Temer, aquela coisa tudo, caiu para 11 bilhões. Então perdeu 6 bilhões em negócios anualmente, Brasil e Japão. E o compromisso dos dois líderes, do japonês e do brasileiro, é justamente retomar esse patamar de negociação, pelo menos de 17 bilhões de reais por ano, né? Voltar a fazer negócios de mais 6 bilhões. Então, se der certo, essa viagem está mais do que bem paga. Por quê? Porque gerou dinheiro para o Brasil, e dinheiro significa emprego, né? Embraer tem que contratar gente para fazer 20 aviões para entregar para o Japão, e isso tem um reflexo direto na economia brasileira. Fora que o dinheiro que vem de lá para cá vira dólar, né? E dólar entrando no Brasil significa mais oferta de dólar aqui, e significa dólar mais baixo também, a cotação cai quando entra muito dólar. Inclusive, falar em entrar dólar, dá uma olhada nessa notícia. 9,3 bilhões de dólares, que dá mais de 50 bilhões de reais. O Brasil tem investimento estrangeiro muito acima do esperado em fevereiro. Eles esperavam 5,5 bilhões, 5,300, tal, veio 9,300, veio quase o dobro da expectativa dos analistas, que eu sempre vou colocar aspas, porque eles erram todas, né? Na expectativa dos analistas, ficou longe da realidade. E aí, olha que coisa que eu estava achando aqui, dando uma pesquisada, revista Veja, uma revista assim, antipetista até não tem mais jeito. E olha só essa notícia aqui. Por que forte entrada de capital estrangeiro no país surpreende analistas? Por quê? Porque eles são pagos para errar, né? A primeira resposta é essa, eles nunca acertam.
Já mostrei para você aqui, reportagem que calculou e que mostrou que os analistas econômicos, os economistas que ficam aí do mercado, erram 95% das previsões que eles fazem, né? E também errar, não só de inflação, não só de déficit público, mas eles erram também estimativa de investimento estrangeiro. Pô, erraram quase pela metade, eles estimaram metade do que veio praticamente, né? Não tem cabimento. E aí a Veja fala o quê? Por que está vindo tanta grana de fora? Haddad tem seu mérito na alta de investimentos diretos no país. O esforço do ministro contribuiu para um cenário de estabilidade, apesar dos desafios fiscais e inflacionários, como não se vê em outras grandes economias. Então, assim, a Veja, um veículo de comunicação completamente antipetista, está dizendo, ó, o Haddad está conseguindo atrair dinheiro por conta das políticas. Por exemplo, fez a reforma tributária, isso aí depois de 40 anos ninguém conseguia fazer, ele foi lá e fez. Isso ajuda o investidor a falar, vou botar meu dinheiro no Brasil porque a coisa está melhor lá e tal, né? E olha o texto que fala justamente sobre o Haddad. O crescimento nos investimentos diretos se explica por uma combinação de 3 fatores. O primeiro é que o Brasil está barato, como se diz no jargão do mercado, no rescaldo da alta do dólar ocorrida no final de 2024. Você lembra, chegou em 6,30, né? Mas já caiu. E tem o segundo maior retorno em juros reais do mundo, atrás apenas da Argentina. A taxa Selic do Brasil é absurdamente alta, então os caras lucram investindo no Brasil. A diferença do Brasil para a Argentina, só a Argentina tem uma taxa de juros mais alta, é que o Brasil tem uma economia muito mais estável e este é o segundo fator. E em um cenário internacional de incertezas em praticamente todas as grandes economias, principalmente agora com essas histórias das tarifas do Trump, o Brasil desponta como uma alternativa bastante segura, com indicadores macroeconômicos consistentes em comparação com a média global. Aí diz um economista. Poucas vezes vimos uma situação de tamanha vulnerabilidade externa, enquanto no Brasil temos um cenário de maior previsibilidade, diz o economista Diogo Carneiro, professor da FIPCAF, que é a Fundação Instituto de Pesquisa. Esse CAF eu não sei o que quer dizer, tá? Mas é uma instituição econômica. Então o cara chega e fala, olha, graças ao Haddad, nós estamos atraindo dinheiro como nunca. Esses 9,3 bilhões aí é recorde de grana que está vindo de fora, tá? Recorde, assim, em patamares de 30 anos não tinha investimento brasileiro do jeito que está tendo agora. Isso significa empresário estrangeiro e investidor estrangeiro olhando para o Brasil e falando, posso confiar nesse país. O cara quer montar uma fábrica, ele fala, vou montar no Brasil que é negócio. Quer trazer uma empresa para cá? Vou levar porque o brasileiro está bem financeiramente. Quer investir na Bolsa? Está vindo uma grana violenta para a Bolsa de Valores lá de fora. Quer investir em outros investimentos de renda fixa, né, que é o especulador? Está pagando bem por causa do juro alto e por causa da estabilidade da economia. Então, assim, o Brasil está na bola da vez no olhar dos investidores. Porque ele vira, olha para os Estados Unidos e fala, pô, o Trump toda hora mete uma tarifa, você não sabe onde ele vai parar. Aí você olha para a Europa, pô, a Europa pode sofrer o impacto da tarifa do Trump, não sei se a gente investe lá. Aí você olha para a China, pô, a China tarifa. Ou seja, as tarifas do Trump bagunçaram o mundão. Mas o Brasil ainda parece, para os investidores, ser um lugar seguro e é por isso que está vindo dinheiro como nunca veio para o Brasil. Essa que é a verdade, tá? E por falar em dinheiro, e a gente também está falando de economia, a economia está melhor, não está e tal. O nosso grande problema é a inflação dos alimentos, você sabe disso, né? O grande problema que o governo está enfrentando é justamente baixar o preço da comida. E aí tomou algumas medidas, você ficou sabendo, né? Ele foi lá, suspendeu a tarifa de importação de alguns alimentos importados, se não me engano 9 ou 10 alimentos importados, justamente para facilitar a entrada desses produtos no Brasil. Ah, tá mais barato lá fora? Importa sem taxa, porque ele chega mais barato aqui, vai concorrer com o produto nacional, vai aumentar a oferta, o produto nacional que está cobrando muito caro vai ter que baixar um pouquinho o preço. E aí quem se dá bem? O consumidor, né? O brasileiro, pobre, simples, comum, que precisa comprar arroz, feijão e a comidinha dele. E aí, ó, algumas medidas já começaram a surtir efeito. Azeite e sardinha mais baratos. O efeito do incentivo à exportação, a importação de alimentos, chega aos supermercados, né? Assim, tá começando, tá?
Está começando a mudar. Porque a maior parte do azeite, no caso do Brasil, o azeite, a maior parte é importado, quase tudo é importado, né? Grande parte de Portugal, da Espanha, da Argentina, e aí assim, teve um problema, por que está caro inclusive? Por isso, teve um problema grande de seca, tanto na Espanha quanto em Portugal, que são dois dos maiores produtores mundiais de azeite. Então diminuiu a produção de azeite, porque teve seca. As oliveiras não tiveram água suficiente para produzir. E aí diminuiu a oferta de azeite no mundo, e isso fez o preço disparar, o preço subiu, né? Agora, com essa retirada de tarifas, já está baixando o preço do azeite, o preço da sardinha. E não só. O preço do arroz cai para o menor patamar desde outubro de 2022, tá? O preço do arroz já despencou no Brasil. Por quê? Porque tem um aumento de safra. Você lembra, ano passado teve enchente lá no Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, o maior do Brasil. Então teve muita perda de safra, se produziu menos arroz, e aí é a regra de sempre, diminui a oferta, aumenta o preço. Esse ano não teve essa seca, esse ano os produtores já plantaram de novo, já aumentaram a produção de arroz, aumentou em 15% a produção de arroz em 2025, está previsto para produzir 15% mais. E o governo também está de olho em tirar a tarifa de importação de arroz se aparecer arroz mais barato lá fora. Então, isso tudo já fez despencar o preço do arroz, que é outro produto básico, né? O arroz todo mundo compra, gente. E o arroz despencou. Então, se despencou o preço da saca, daqui dias você vai ver esse preço despencar também na prateleira do supermercado. Mais um resultado dessas ações do governo para tentar baratear o preço. Tem coisa que não tem jeito, pelo menos não por enquanto. Eu estou falando, por exemplo, do ovo, né? O preço do ovo sobe quase 20% em março. Segundo o IPCA 15, entenda quando pode baixar. Então, hoje, hein, eu comprei ovo no supermercado, estava um pouquinho mais barato do que da última compra que eu fiz. Porém, ainda está subindo. E por que o ovo está subindo tanto? Por que o ovo está tão caro? Mais uma vez, oferta e procura. E por que tem pouca oferta? A galinha não está botando? Então, a galinha não está botando, mas não é a galinha brasileira que não está botando, é a galinha americana, a galinha dos Estados Unidos. Por quê? Porque teve um surto de gripe aviária nos Estados Unidos, milhões de galinhas tiveram que ser mortas, sacrificadas, para não espalhar ainda mais o vírus. Então, a quantidade de ovos produzidos nos Estados Unidos despencou. E você sabe, americano adora um ovo frito no café da manhã, um ovo com bacon, tudo eles comem ovo, né? No lanche, no sanduíche, em todo quanto é lugar tem ovo na alimentação do americano. E aí, o que ele faz? Para não ficar sem o ovo, ele começou a importar, comprar de outros países. E o Brasil é um desses países. Aí, de repente, o produtor de ovos brasileiro fala, mas tá vantajoso vender ovo para os Estados Unidos. Por quê? Porque primeiro que eles pagam em dólar, o dólar está lá a 5,70 mais ou menos, né? Segundo, que eles estão desesperados porque eles estão sem ovos lá. Então, se a gente botar um preço um pouquinho mais acima, eles vão pagar. E aí, o ovo vai para os Estados Unidos, não fica no mercado nacional. Isso significa, de novo, menos ovo ofertado para o consumidor brasileiro, preço mais alto, né? Então, assim, esse é um problema que ainda vai levar um tempo para mudar. Justamente por quê? Porque tem que nascer galinha nova lá nos Estados Unidos, as franguinhas vão crescer, vão virar uma galinha velha que bota ovo, uma galinha botadeira. E isso leva meses, né? Até essa galinha estar produzindo de novo e o país está completamente livre da gripe aviária, vai levar alguns meses. Então, assim, talvez a gente comece a ver o preço do ovo cair ainda nesse semestre, mas um pouco mais perto do final do semestre. Por enquanto, ainda vai estar apertado o preço do ovo, justamente porque ainda está tendo muita exportação para os Estados Unidos. E aí você viu, uma coisa sobe, outras descem e tal, e aí a gente vai discutir a questão da inflação dos alimentos. Por quê? Porque, principalmente a ala bolsonarista do Congresso fica falando, tá caro, volta Bolsonaro, porque o Lula, porque a comida, porque não sei o que, fizeram até bonezinho, alimentos baratos de novo e tal. Uma cara de pau, né? Uma mentira deslavada que a gente é obrigado, por dever de ofício, a desmentir, né? Por exemplo, isso é uma matéria aqui que faz justamente a comparação entre Lula e Bolsonaro. Os aumentos dos preços dos alimentos sobre Lula e sobre Bolsonaro. Ele compara mês a mês, desde o primeiro dia do governo,
como é que foi a evolução do preço dos alimentos no governo Bolsonaro e no governo Lula. E olha só, a tabela está aqui. Faixa azul, governo Bolsonaro, 4 anos. Faixinha vermelha, governo Lula, 25 meses, né? 26 meses, que é o que já passou até agora. Então dá uma olhada. Desde o primeiro dia do governo até agora, a inflação do Lula, dos alimentos, é mais baixa do que a inflação do Bolsonaro. Está aqui, ó. Essa aqui é a inflação do Bolsonaro, olha a altura que está. Nesse mesmo período do governo, em março do terceiro ano do governo Bolsonaro, a inflação dos alimentos já era de 22,9%. No terceiro mês do terceiro ano do governo Lula, a inflação é de 10,6%. Ou seja, a inflação dos alimentos do Lula é menos da metade da inflação dos alimentos do Bolsonaro. Durante todo o mandato do Bolsonaro, até o último dia, os alimentos subiram perto de 50%. 50%! E o Lula, se continuar nessa mesma toada, não vai chegar nem na metade disso ao final de 4 anos. Então é aquilo que eu falo, já falei inúmeras vezes para vocês. O que subiu de preço não vai cair. Eventualmente um alimento ou outro pode diminuir o preço porque tem essa sazonalidade, está faltando ovo, porque o ovo está indo não sei para onde, o preço sobe, dali a pouco estabiliza a produção de ovo, o ovo cai. O café é a mesma coisa, o café subiu também porque está faltando café no mundo. Já até expliquei isso também. Por que está faltando café no mundo? Primeiro porque teve uma quebra de safra, reduziu a produção de café no Brasil, por conta de seca e por conta de queimadas que destruíram plantações inteiras. E também porque tem mais gente no mundo comprando café. A China, que não gostava de café, que nunca foi um país apreciador de café, eles preferem chá lá, começou a tomar café. Os jovens chineses tomam muito café. Então a China tem uma imensa quantidade de pessoas que passou a tomar café. E se você for fazer essa conta para o mundo inteiro, que não foi só na China que esse fenômeno aconteceu, tem 1 bilhão de pessoas a mais no mundo consumindo café em relação a um período recente. Então assim, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Se 1 bilhão a mais passou a tomar café, olha só o tanto que isso puxa o preço para cima. Por quê? Porque diminui a oferta, né? Tem mais gente querendo café do que a quantidade de café que é produzido no mundo. Então isso também afeta o preço. Daqui a pouco, quando essas novas plantações que foram feitas depois da queimada, quando elas começarem a produzir, quando começar a colher o café, isso vai aumentar a produção e também vai ajudar a diminuir o preço. E também tem medida do governo no sentido de tirar imposto. Se tiver um país aí com café mais barato, o Brasil tira o imposto e esse café vem para cá no preço mais barato. Então, ó, essa tabela aí é a prova definitiva de que esse papo de alimento caro no governo Lula, porque o Bolsonaro que é bom e tal, é uma mentirada, né? Mais uma fake news daquelas que eles gostam de inventar. Porque olha aí, né? A inflação do Bolsonaro é o dobro da inflação do Lula. O dobro. E depois que passou pandemia, porque ó, fevereiro de 2021, quando estava lá 22,9%, que é esse número aqui, fevereiro de 2021 era meio da pandemia, né? Mas depois que passou a pandemia, olha só, continuou crescendo, porque mas teve pandemia desvirtuou a economia. Então, mas depois acabou a pandemia e a economia toda meio que voltou para os eixos, mas não é o que aconteceu. Dá uma olhada aqui nesse gráfico do Bolsonaro, não é o que aconteceu com a inflação dos alimentos. Continuou subindo absurdamente até o fim do governo Bolsonaro. Então, para com esse papo furado, para com essa mentirada de alimento caro, não sei o quê, porque o Lula, porque o Bolsonaro que era bonzão e tal, porque o Bolsonaro era muito pior. Não é à toa que tinha gente passando fome, comendo na fila do osso, né, comendo carcaça de frango. Por quê? Porque não tinha grana para comprar comida. Porque não é à toa que a miséria explodiu, não é à toa que tinha 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Esse número caiu 70% no governo Lula. Não é à toa, né? E como eu dizia, o preço que subiu não cai, o que acontece eventualmente?
ele subir mais devagar. E é o que está acontecendo agora, o que a gente está vendo acontecer no governo Lula. A inflação ela continua, ela não vai parar nunca, o preço vai estar sempre subindo, porém, num ritmo menos acelerado. E mais, hein, a renda do trabalhador cresceu mais do que o aumento do preço da comida. Então sim, a comida ficou mais cara, mas o trabalhador está ganhando mais ainda em relação a isso. O salário dele subiu mais do que a inflação dos alimentos. E isso também precisa ser destacado. Não pode ser esquecido, tá? É isso que eu queria falar com você hoje, para contar aí as notícias dessa quinta-feira. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final desse vídeo. Te convido a entrar de novo no nosso grupo de WhatsApp. Clica no link aqui na descrição e entra. E ó, queria te dar um recado que é muito importante. Você quer trabalhar em casa, em profissões digitais, tendo flexibilidade de horário, podendo até mudar de cidade, podendo viver em qualquer lugar, estabelecer os seus horários de trabalho e ganhar seu dinheirinho? Estou falando trabalhar, tá? Não estou falando ficar rico, inventar uma fórmula para ficar milionário, não, que isso não existe. Estou falando trabalhar, ralar. Se você quer, tem um monte de profissões digitais, que você pode trabalhar de home office, na sua casa, no seu computador, no seu celular, ganhar 2, 3, 5, 6, 10 mil reais, dependendo do que você escolher para fazer. Você pode trabalhar com gerenciamento de rede social, gerenciamento de propaganda na internet, pode trabalhar com vendas, com prestação de serviço, com venda de comida, com uma série de coisas, tudo online. Você vai ganhar dinheiro fazendo seu horário e organizando a sua vida de uma forma um pouquinho mais confortável, assim, sem precisar passar horas no trânsito, num ônibus lotado, indo e voltando do trabalho, sem precisar encarar uma escala 6x1, com um pouco mais de qualidade de vida. Clica no link que está aqui na descrição, o primeiro link de todos, bem em cima aqui, ó. Você vai abrir uma conversa com o Clayson, que é nosso colega youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa para saber como ingressar numa profissão digital e passar a viver, trabalhar, ganhar a sua vida dentro de casa, trabalhando em home office, tá? Muito obrigado por ficar até aqui. Eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira e internacional. Um abraço para você. Tchau.